Olá e seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar nesta aula aqui sobre conhecimentos gerais. Então hoje a gente vai abordar vários assuntos, várias temáticas importantíssimas que tenho certeza que vão cair na sua prova, mas você não vai ter dificuldade, porque eu vou te explicar tudo aquilo que vai cair. Bom, seja muito bem-vindo. Não esqueça, por gentileza, de dar um like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sino para receber os próximos vídeos. Caso queira, torne-se membro do canal, que ajuda bastante na continuidade do nosso projeto. Hoje, pessoal, nós vamos falar do assunto de cartografia. Fica descansado, a gente vai falar bastante sobre esse assunto e vários aspectos relacionados a ele. Desde questão de coordenadas até a questão das legendas, quais são os tipos que caem. Fica descansado, tá? Respira e vem comigo e vamos iniciar a nossa aula. Pessoal, é o seguinte, primeiro a gente precisa definir o que é cartografia de maneira bem geral, tá bom? Você tem que entender que basicamente quando a gente fala em cartografia, ela é uma ciência que envolve mapas, tá bom? Mas como não é qualquer mapa que a gente pode falar que é uma cartografia, não é assim também. Ó, presta atenção. Primeiro, a gente vai usar algumas técnicas neste mapa. Heitor, quais técnicas? A gente vai ver depois. Calma, é isso que você tem que entender. Tudo tem um processo. Então, é uma representação. Essa representação pode ser de um país, pode ser de um continente, pode ser de algum espaço geográfico específico, de repente até um território, não necessariamente um país, tá bom? Mas é alguma representação, a princípio, terrestre, tá bom? Que a gente vai utilizar algumas técnicas padronizadas, a ponto que, de repente, alguém de um lado consiga fazer, outro de alguma outra pessoa de outro lado consiga entender. Essa é a lógica, tá? E também que nós utilizemos algumas imagens. Essas imagens, pessoal, você vai entender que é feita através de uma escala. Heitor, que escala? Quando a gente entrar nesse assunto, a gente vai abordar melhor. Para começo de conversa, você tem que entender que quando a gente fala em cartografia, 4 elementos são essenciais para termos ali dentro. Anota: mapa, projeção, coordenadas geográficas e escala. Agora eu vou explicar de maneira geral e depois a gente vai entrar em cada um desses detalhes. Quando a gente fala no mapa, é sobre aquilo que a gente está conversando. Ou seja, se for um mapa do Brasil, a gente vai ter ali o Brasil representado. Se está falando da América do Sul, América do Sul. Então, mas isso é óbvio, não é? Mais ou menos. A ideia do mapa, só para você entender, é que também não acha desperdícios de informações, nem a mais e nem a menos. Então, vamos supor que você só quer falar dos rios de um estado brasileiro. Você só quer abordar a questão hidrográfica. Concorda comigo que não compensa a gente fazer um mapa, de repente, de toda a América, da América do Norte, Central, América do Sul. Compensa? Não, Heitor, você só quer falar da questão hidrográfica de um estado, por exemplo. Então, o mapa ele tem que ser proporcional ao assunto que a gente está abordando. Entendeu a lógica? Segundo ponto, a projeção. Eu sei que quando a gente faz, por exemplo, um mapa mundi, mapa do Brasil, geralmente a gente usa aquele padrão que a gente usa na escola, né? Os países da América do Sul ali embaixo, abaixo da linha do Equador ali embaixo, acima da linha do Equador ali na parte superior e tudo mais, né? Só que não vamos esquecer, detalhe, né? Com a representação das Américas do lado esquerdo, e ali da Rússia e tudo mais, e da Ásia do lado direito. Pessoal, não vamos esquecer que o nosso planeta, ele é circular. Então, na verdade, eu poderia, de repente, fazer uma projeção com o Brasil no centro do mundo? Poderia. Poderia fazer com a China no centro do meu mapa? Poderia. Pessoal, qualquer representação, desde que ela seja proporcional, a gente já vai falar sobre isso, ela está valendo, tá? E ao longo da história, hoje a gente tem esse padrão que a gente está acostumado nas escolas, mas ao longo da história nós utilizamos vários outros mapas diferentes. Não sei se você sabe, mas teve a projeção de Peters, projeção de Mercator e várias outras.
a sua prova não pergunta, a gente não explica justamente por isso. Mas caso você tenha curiosidade, você também pode se aprofundar nos tipos de projeção que existem aí ao longo da história. Às vezes um mapa para valorizar mais a Europa, né, como eram feitos na época dos descobrimentos. De repente você pode fazer um mapa valorizando os países subdesenvolvidos, ou em vias de desenvolvimento, como é que se fala agora, né? Então você pode ter vários aspectos diferentes, dependendo daquilo que você quer valorizar mais ou menos. Legal? Além disso, e aqui nesses 2 pontos é onde a gente vai ter que se aprofundar, tá? Você deve utilizar como terceiro elemento na projeção cartográfica dos mapas as coordenadas geográficas. A gente vai explicar depois com calma, mas basicamente é falar exatamente qual é o ponto onde nós nos localizamos, e isso tem que ser uma identificação global, ou seja, qualquer pessoa de qualquer lugar tem que compreender. Doutor, como é que a gente faz isso? Cada um fala uma língua e tudo mais. Com a língua universal que nós temos, né, que é a matemática. Então a matemática nos ajuda muito nisso. Fica descansado que eu vou te mostrar como isso vai cair na sua prova. E por fim, a escala. Pessoal, eu sei que a gente está acostumado com a escala reduzida e tudo mais, mas não é a única que existe, tá? Aquela escalinha, né, de mapas, eu vou explicar depois o que ela é propriamente dita e quais são os tipos todos que existem para sua prova, mas você pode anotar aí, tá? Existem 5 tipos. Pessoal, aqui eu quero mostrar para vocês, caso você não saiba, nossa rosa dos ventos. Heitor, o que é a rosa dos ventos? Ela vai indicar todos os sentidos e direcionamentos que nós temos do nosso mapa, tá? Essa rosa dos ventos, ela está presente em vários locais, tá bom? Em mapas oficiais, em teoria, é obrigatório que ela esteja lá, tá bom? E também, se você já teve alguma bússola, de repente as pessoas às vezes até têm uma bússola aí, ou então de repente até na mochila, ou um imã, qualquer. Se você tiver uma bússola, você vai olhar lá dentro e vai reparar que a rosa dos ventos está dentro dela. Então, por que ela serve? Eu vou te explicar depois, com detalhes e tudo mais, mas você tem que entender que quando a sua prova ela fala em pontos cardeais, ela só se refere a 4 desses pontos todos, tá bom? Heitor, quais são eles? Norte, sul, leste e oeste. Apenas esses 4. Pontos cardeais se refere apenas a eles. Heitor, noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste. Não são pontos cardeais, tá bom? Não são. Cardeais é apenas norte, sul, leste e oeste. As letras por padrão para nossa língua portuguesa são as iniciais delas. Então, se aparecer o sentido N, é o norte, porque norte começa com N. E sucessivamente. Sul é o S, o leste é o L e o oeste é o O. Mas calma que há exceção aí e eu já vou conversar. Terceiro ponto que eu quero que você preste bastante atenção. Os direcionamentos, tá bom? O norte, ele vai sempre estar acima do nosso mapa. Por quê? Por padrão, pessoal. Eu poderia, por exemplo, mostrar um mapa do mundo de ponta cabeça? Poderia, mas aí a minha rosa dos ventos ia ter que estar ao contrário. O que eu quero indicar para vocês, sentido norte é sempre em um sentido. Se eu inverter o mapa, eu tenho que inverter a rosa dos ventos, entendeu? É justamente para a gente entender depois como é que funciona. Então, norte para cima, sul para baixo, leste para a direita e oeste para a esquerda por padrão. Mas já vou explicar para você alguns detalhes. Esse aqui, pessoal, peguei um mapa aleatório aqui do Nordeste, tá bom? Mapa oficial. Se a gente observá-lo com mais detalhes, óbvio, vai ter aqui os estados, depois vou ter aqui as cidades de cada uma. E cada mapa pode abordar uma característica específica diferente. Mas o que eu quero falar para vocês é, olha aqui a rosa dos ventos aqui embaixo. Então, nos mapas oficiais, em algum lugar, vai ter uma rosa dos ventos, tá? Sempre com sentido norte para cima, sul para baixo, leste para a direita e oeste para a esquerda. Heitor, eu tenho que saber os locais? Tem, porque basicamente, pessoal, como é que sua prova pode vir? Pode falar, olha, eu estou no estado da Bahia e eu quero ir até o Piauí. Qual é o sentido que eu tenho que ir?
eu tenho que ir sentido norte, tá bom? Se você está na Bahia, você está neste ponto como referência. Se você for para cima, você vai para o Piauí. Ou então ele pode falar, eu estou aqui, ó, nesta região aqui, e pode indicar no mapa e falar para o estado de Alagoas, para onde eu vou. Bom, você vai para a direita, você vai no sentido leste. É assim que sua prova vai perguntar, tá? Ah, estou no Ceará e quero ir para o Maranhão. Opa, estou no Ceará, vou para o Maranhão, vou no sentido oeste. Tá bom? Então você tem que indicar, saber aqui os caminhos, as orientações e tudo mais nesse primeiro. No segundo lugar, você tem que entender que existe sempre este direcionamento aqui da Rosa dos Ventos. Veja, se esse mapa tivesse de ponta cabeça, o norte, você simplesmente ia inverter a Rosa dos Ventos, tá? Mas o norte, sul, leste, oeste ia se manter, tá bom? Sempre naquele quadrado. Então, se a gente virar todo mundo para a esquerda, vai todo mundo virar para a esquerda, inclusive a Rosa dos Ventos. Só não esquece disso, tá? Porque uma vez teve uma questão que eles apresentaram um mapa de ponta cabeça. Por isso que eu sempre fico aqui, né? Falando disso, tá? Tudo vai junto com o mapa se ele for apresentado ao contrário. Legal, pessoal? Agora, vamos entender algumas considerações que podem aparecer num nível um pouco mais avançado de questões aí da sua prova. Segundo, Heitor, por que a gente tem que saber que o sentido norte é o mais importante da nossa prova? Porque o norte, pessoal, a Terra, planeta Terra, ele tem as suas ondas eletromagnéticas no próprio planeta, tá? E ele puxa esse sentido. O que você tem que entender? Que uma bússola, por exemplo, aquele objeto que a gente tem para orientação espacial, ele sempre vai estar apontando para o norte. Então você está aqui com a sua bússola. Se você virar para a esquerda e o norte está onde vocês estão, ele vai continuar apontando para lá. Se eu viro para a minha direita aqui, o norte vai continuar apontando para vocês. Se eu viro de costas com a minha bússola, o norte ele vai girar e o norte vai continuar apontando para vocês. Ou seja, não importa onde eu esteja, o norte vai estar sempre apontando no mesmo sentido. Heitor, por que isso é importante? Imagina que você está no meio do nada, você não faz a mínima ideia para onde você está indo e de repente você, sei lá, está em São Paulo, você não tem nenhuma orientação, não tem nenhum mapa e você quer ir a pé até a Bahia. Meu Deus, dá, vai demorar umas semanas, mas você chega. E aí você não sabe para que direcionamento que é, você só sabe que é para o norte. Legal? Seguindo aquela bússola, você vai chegar lá. Tudo bem, tem as estradas, o percurso é difícil. Você entendeu a lógica? Né? De repente você está num balão, sabe lá Deus por quê? E aí você precisa ir para lá. Então, o que significa? Só pelo direcionamento da bússola, não importa se é dia, se é noite, se a gente tem orientação das estrelas ou não, tá? Onde que está o sol, nada disso importa. Apenas com a bússola que sempre aponta para o norte, a gente sabe chegar lá. E aí, sabendo o norte, a gente sempre sabe que o sul está no sentido oposto, o leste à nossa direita e o oeste à esquerda. Legal? Tranquilo, entendeu? Ah, mais um segundo detalhe. Às vezes aparece a imagem de uma representação do sol nascendo ou o sol se pondo. E você tem que saber, tá? Que um segundo elemento para a gente se orientar em elemento espacial é durante o dia com o posicionamento do sol. O sol, ele nasce sempre no leste, tá? À nossa direita, e ele se põe no oeste, tá? Então, de repente a sua prova vai falar, o sol neste mapa, ele está nascendo, ou então fala o horário, às 8 da manhã, tá? E ele está nesse sentido. Aonde está o oeste? No oposto. Ou então ele vai falar o contrário. Olha, são 6 horas da tarde. E aqui está o nosso sol. Aonde está o leste? No sentido oposto. Ou norte ou sul. Por quê? A gente sabendo um desses 4, a gente consegue orientar sempre os outros 3. Deu para entender? Então, esse é o segundo elemento que você tem que entender disso aqui. E um terceiro. Já aconteceu, é muito raro, mas eu tenho que te falar. Já aconteceu de aparecer as siglas em inglês, em vez de aparecer em português, por um padrão universal, etc, 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 etc. Norte e sul, mesma coisa, pessoal. Norte é N e o sul é o S, não tem problema. Só que o leste
vem do inglês de east. E aí é a letra E, tá bom? E o oeste vai ser representado pela palavra west. E o west, a letra inicial dele é o W. Então, caso apareça a sua rosa dos ventos em inglês, norte e sul é igual, só que o leste não é o L, é o E. E o oeste é o W e não o O, tá bom? Só vai mudar isso, mas o padrão deles, norte, sul, leste e oeste, isso não muda em nada. Agora, você tem que compreender, no nível mais avançado, as coordenadas geográficas. Pessoal, para você compreender as coordenadas geográficas, você tem que pensar no globo como um todo, tá? E mais um argumento aí para combater também a Terra plana, né? Que tem meia dúzia ainda que acredita. Mas pelo amor de Deus, mas vamos lá, vamos focar no que importa para nossa prova. O que você tem que entender? Que basicamente nós padronizamos algumas localizações no globo terrestre, justamente para que todo mundo possa se localizar. Tá? Então a gente parte do princípio que existem algumas linhas. É como se a gente pegasse o nosso globo e dividisse em algumas linhas horizontais, tá bom? No sentido do horizonte, ou no sentido vertical, de cima para baixo. No sentido horizontal, a gente tem um nome técnico para isso, tá? Que chamam paralelos, tá? E, Heitor, e no sentido vertical? São os meridianos. Então, no sentido horizontal são os paralelos e no sentido vertical são os meridianos. É um nome técnico da cartografia, tá bom? É uma ciência e a gente precisa entender isso. Heitor, essas linhas, por exemplo, dos paralelos, tá, que a gente vai entrar agora, elas literalmente, a gente consegue ver essas linhas? Não, são linhas que a gente padronizou, são linhas imaginárias. A gente não vê a linha se você for no local, apesar de que há duas delas que passam no Brasil. E se você for nesses locais onde elas passam, supostamente, o pessoal até coloca uma plaquinha, né? Ah, aqui passa o Trópico de Capricórnio. Mas assim, por padrão universal. Mas não existe a linha em si, tá? São linhas imaginárias sobre o planeta Terra. Legal? Se você passar por elas, não vai acontecer nada com você. Então, e esses paralelos? Bom, nós padronizamos que são 5 linhas. E essas 5 caem na sua prova, tá bom? E o local de cada uma delas você não precisa saber, mas você precisa saber a ordem, tá? Há quem decore de cima para baixo, há quem decore de baixo para cima. No final é a mesma coisa, desde que você saiba que elas existem, o nome de cada uma delas. Então vamos lá, de cima para baixo é como eu aprendi na época que eu estudei isso aqui, tá? Círculo polar ártico, trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Vamos lá? Nos polos, a gente tem o Círculo Polar Ártico, embaixo o Círculo Polar Antártico. Bacana? Esse é o primeiro ponto. Mais para o meio, mas ainda não centralizado, a gente tem em cima o Trópico de Câncer e embaixo o Trópico de Capricórnio. E no meião, Heitor? No meião é o Equador. Legal? Segundo elemento. Quais que passam no Brasil? 2 deles. Claro, um na parte ali de cima e a outra ali na região sudeste. Mas assim, no meio, ali é o Equador, tá? E mais abaixo ali do nosso país, o Trópico de Capricórnio. Então, se perguntar na tua prova, quais são as 2 linhas do paralelo que passam pelo Brasil, você vai falar Equador e Trópico de Capricórnio. Legal? Bacana. Agora, olha só que interessante, guarda essa informação que depois você vai falar, pô, faz todo sentido. A gente parte da análise. Quando a gente quer falar de algum paralelo, que a linha do Equador, ou seja, bem no meio, é o 0, porque é o meio, tá? Então, 0 graus, a gente chama de 0 graus, linha do Equador, 0 graus. Ó, vê se faz sentido. Quanto mais a gente sobe, o número aumenta. E quanto mais a gente desce, o número também aumenta, porque no meio é o 0. Então só subo um pouquinho, sei lá, subi um pouco, 10 graus, mais um pouco, 20 graus, mais um pouco, 30 graus. Se eu for para baixo, é a mesma coisa, 10 graus, 20 graus. Quanto mais distante da linha do Equador, maior é o número. Pega essa informação. Agora, como é que eu diferencio, Heitor? Se tanto para cima quanto para baixo vai aumentar meu número? A gente põe a letra, norte ou sul.
Daí que vem as letras da Rosa dos Ventos. Deu para entender? Então, se eu estou subindo, eu posso falar que é 20 graus, por exemplo, norte. Agora, se eu estou descendo, posso falar que é, sei lá, 25 graus sul, tá bom? Você não precisa escrever norte, sul, só põe as iniciais, N de norte e S de sul. Viu? Que facilita bastante. Agora, pensa comigo. Heitor, e se eu for medir, já que a gente chega lá ali nos extremos, se a gente for no extremo norte ou extremo sul? No extremão, pessoal, no norte é o polo norte, daí que vem o nome, tá? A gente vai falar que é no máximo 90 graus, por um padrão que a gente definiu, tá? Então, presta atenção. O polo norte, quantos graus nós temos ali em cima, no paralelo? 90 graus. Norte, não esquece do N. E no extremo sul, é o polo sul, porque é o polo, é o máximo. Daí que vem o nome. A gente vai chamar de polo sul. Quantos graus? 90 também, porque é o extremo, tá bom? Então, os extremos são sempre 90. 90 graus, S de sul. Legal? Caso você não lembre, na matemática, o grau tem aquela bolinha. Então, aqui está a representação, tá? Polo norte, 90 graus norte, com N. E assim por diante. Além disso, o nosso círculo polar antártico, que é um pouquinho abaixo ali do Polo Norte, se a gente for medir, é mais ou menos 66 graus e 33 minutos norte. Então, minuto, calma, já vou explicar isso para você, só guarda informação. E o Trópico de Câncer, por padrão, é 23 graus e 27 minutos. O Trópico de Capricórnio é 23 graus e 27 minutos, sul. E o Círculo Polar Antártico é 66 graus e 33 minutos sul. Calma, guarda essa informação, anota no seu caderno. Se você for parar para pensar, são só 2 números que você tem que decorar. Por quê? Porque eles são padronizados. Tanto o círculo, tanto o Polar Ártico quanto o Antártico é o mesmo número, 66 e 33. Só que um é norte e outro é sul. E o outro? São os trópicos. Trópico de Câncer ou Trópico de Capricórnio. E os dois são iguais. 23 e 27. Um é norte e outro é sul. Ah, Heitor, é verdade. Então é mais fácil. Então um é 66 e 33 e o outro é 23 e 27. Eu decoraria esses números, tá? Heitor, já que você falou que existem os paralelos e os meridianos. Meridiano, a gente está falando como se a gente fizesse um tracejado de cima para baixo. E aqui, pessoal, a gente está mais acostumado. Heitor, por quê? Porque é o seguinte, é o mesmo que a gente usa, mais ou menos o mesmo que a gente usa para fazer as definições de fuso horários pelo planeta. Veja, a gente já padronizou, né, no nosso planeta Terra, uma divisão de horário. Por quê? Porque a gente demora, a planeta Terra ele demora quase 24 horas para fazer uma rotação completa no nosso planeta. Então, um círculo completo tem 360 graus. Se a gente fizer esse 360 graus dividido pelas 24 horas que nós temos, você vai chegar numa conta, que é de... Eu já fiz para você. Fica descansado, não precisa fazer. 15 graus. 15 graus. O que significa? A cada 15 graus que a Terra ela roda, nós aumentamos 1 hora. Por isso que nós temos todas as horas do nosso planeta dividida em 24 partes, tá bom? Se a gente der uma volta completa no planeta, a gente tem 24 horas, ou seja, a gente dividiu o nosso planeta em 24 partes. Apenas por uma questão de convenção, né? Hoje, as linhas, elas não são exatamente ali tracejadas no ponto. Elas têm pequenas variações para a esquerda ou para a direita. Por quê? Senão, já pensou uma cidade ficar dividida no meio? Ou um estado, de repente metade de um estado ficar com um fuso horário, outra metade com outro? Então, essas linhas, quando a gente trata da parte política de cada país, pode ter pequenas variantes, né? Às vezes tem país que não se dá com seu vizinho, enfim, pessoal, várias características que se a gente for falar de cada um, a gente vai ficar doido. Mas existe assim essa tracejado, tá?
O padrão que nós utilizamos, inclusive para a definição das horas, ele foi definido em 1884, tá? Nos Estados Unidos. E a gente tem como hora zero, digamos assim, Londres na Inglaterra. Foi um padrão, porque na época também Londres, Inglaterra, o país da Inglaterra, era o principal país do mundo até então. Então, por isso que na época o padrão ficou e a gente vai fazendo isso, tá? E o marco zero, que é chamado, tá? O meridiano de Greenwich, que é onde fica em Londres. Na verdade, uma região. Greenwich é uma região da Inglaterra. E por padrão, quando a gente olha para o mapa e olha para a Inglaterra, se a gente anda cada casinha para a direita, a gente aumenta 1 hora no fuso horário. Quando a gente anda para a esquerda, a gente diminui 1 hora. Tá? Por isso que o Brasil a gente chama de -3, comparado a Cantor, comparado à Inglaterra. Então, se na Inglaterra é meio-dia, por padrão, a gente vai ser o quê? 11, 10, 9 horas da manhã, tá bom? E por aí sempre vai ser. Heitor, mas baseado em quem? Cada país, que veja, nem todo país tem mais do que um fuso horário, né? A grande maioria dos países são pequenos. Só que o Brasil é grande, assim como tem outros, né? Por exemplo, a Rússia. A Rússia, por exemplo, tem 11 fuso horários diferentes. Então, porque ela é gigantesca, né? Agora, o Brasil. O Brasil tem 4. Mas cada país escolhe a sua capital como horário, digamos assim, de referência para o mundo inteiro, tá? Então, quando a gente fala do horário brasileiro, é do horário de Brasília, porque Brasília é a capital do Brasil, tá? E, no caso, o Brasil tem 4 fusos diferentes e a unidade de medida que nós usamos é o UTC, tá bom? Caso apareça na sua prova. Mas, basicamente, o meridiano, a gente vai olhar no sentido vertical. É isso que você tem que saber para a sua prova, mediante a rotação de 15 graus por hora. Heitor, baseado nisso, então quer dizer que a gente consegue padronizar qualquer lugar do mundo? Consegue, tá bom? Por quê? Se a gente padroniza o meridiano e padroniza o paralelo, a gente consegue chegar. Heitor, e como é que a gente faz então? De repente, se a gente localizar uma região qualquer no nosso planeta, você vai sempre fazer o seguinte padrão. Primeiro, a gente vai localizar o paralelo e depois a gente vai falar do meridiano, tá? Sempre nessa ordem? Sempre nessa ordem. Então, primeiro, você vai olhar para a linha do Equador e vai ver se é norte ou sul a região. Olha esse mapa, por exemplo. Vamos supor que a gente quer descobrir aonde fica aqui, Jerusalém, e a gente quer localizar no mapa. Primeiro, a gente parte aqui da linha do Equador, que está bem no meio, tá vendo? Está aqui bem no meio, e a gente vai ou para cima ou para baixo, tá? Porque a gente quer ver primeiro o nosso paralelo, tá? Heitor, é para cima. Quanto mais sobe ou quanto mais desce, aumenta o número. Só que para cima é norte, concorda comigo? E para baixo é sul. Então, quando a gente vai subindo, pessoal, tá vendo que ele passa o Trópico de Câncer? Beleza. Ou seja, aqui, por exemplo, Jerusalém está um pouquinho mais acima daquele número. Nesse caso, a gente está falando de 31 graus aproximadamente, 60 minutos e 48 segundos. Heitor, baseado em quê? Baseado literalmente no centro da capital de Jerusalém. Você não precisa decorar isso, pelo amor de Deus, mas você tem que ter uma noção espacial mínima. E aí, sua prova vai te perguntar, é norte ou sul? Você vai falar que é norte, porque é acima da linha do Equador. Deu para compreender? Legal. Agora, baseado aqui em Londres, lembra que eu falei que Londres é o zero, né? Você lembra disso? Londres na Inglaterra. Beleza. Se a gente for para a direita da linha da Inglaterra, a gente vai para leste. E se for para a esquerda, oeste, Rosa dos Ventos. Heitor, legal. Se a gente vai mais para a direita, aumenta o número. Se a gente for mais para a esquerda, aumenta também o número. Legal? Bacana. Nesse caso, a Jerusalém, que é a capital de Israel, vai ficar em 35 graus, 13 minutos e 12 segundos. Minuto e segundo, esquece, você não precisa entender. Mas você tem que entender esse padrão aqui, tá? Que é sempre grau, minuto e segundo. Segundo ponto que você tem que entender, que minuto é só um tracejado.
em cima ali do número, enquanto os segundos são 2 tracejados, tá? O que a gente está falando, pessoal, é a noção dos graus. Legal? Então, minuto e segundo. Sua prova vai aparecer lá, mas não é aí que ele quer saber da pegadinha, tá bom? Não vai aparecer. Será que Jerusalém é 35 graus, 13 minutos e 12 ou 11 segundos? Para, né? Não é nesse nível. É a noção daqui, pessoal, do grau e se é leste, oeste, se é norte ou se é sul. É aí que sua prova quer saber, tá? Então, quais são os pontos de referência? Para o nosso paralelo, é sempre a linha do Equador, tá bom? E para o nosso meridiano, é sempre aqui, ó, Londres, na Inglaterra, tá? Geralmente o mapa está no meio, então a gente não tem essa dificuldade. Mas vai que eles querem te dar uma pegadinha aí, então fica atento a isso. Então, baseado nisso, pessoal... e detalhe, hein? Graus, minutos e segundos. E por fim, uma coisa que eu tenho que falar que é super importante. Quando a gente fala em localização geográfica, a gente dá um nome. O paralelo nós chamamos de latitude. E o meridiano nós chamamos de longitude, tá? Então, primeiro é sempre a latitude e depois é sempre a longitude. Porque primeiro é sempre o paralelo e depois é sempre o meridiano, tá bom? Então, o nome técnico oficial é latitude e longitude no mundo inteiro, tá? Piloto de avião usa muito isso. Para a gente localizar mapa, a gente usa isso. Qualquer pessoa que tem um mapa e quer usar alguma referência, é sempre isso, tá? No mundo inteiro, por isso a matemática está aí. Por padrão, a gente consegue definir, então, que Berlim está 52 graus norte e 13 graus leste. Só exemplos, tá? Para você se localizar. Brasília, aqui embaixo, 15 graus sul e 48 oeste. Só estou falando os graus, tá bom? Hong Kong, 22 graus norte. Cadê? Tá aqui. Tá vendo? Um pouquinho só acima do Equador. E 114 leste. Tá bastante longe, né, de Londres. Enquanto Jerusalém, 31 graus norte, 35 graus leste. Londres, 51 graus norte e 0 graus. Heitor, como assim 0 graus? Porque Londres literalmente é o nosso ponto de referência da nossa longitude. Tá bom? Não esquece disso. Sydney, 33 graus sul e 151 leste. Tóquio, 35 graus norte, 139 leste. E Washington, capital, né? Washington DC, 38 graus norte, 77 graus oeste. Bacana, pessoal? Deu para entender? É essa que vai cair na sua prova. Vamos lá. Algumas definições que já caíram e também podem aparecer, tá? Só para a gente jogar num nível assim de segurança máximo. Altitude. Se cair a definição de altitude, marca lá. É a distância vertical entre um ponto de referência e o nível do mar, tá? Heitor, como assim? Você falou só de latitude e longitude. Eu sei, mas altitude não tem nada a ver, tá? Você já deve ter ouvido, geralmente, sabe quando a gente ouve falar em altitude? Quando tem algum acidente de avião e tal, geralmente, né, eles falam bastante disso, mas o que você tem que entender? Quando a gente fala que o lugar, ou então para jogos de futebol, mas eu sei que muita gente não acompanha mais futebol, mas você já deve ter ouvido falar que de repente alguns jogadores vão jogar em elevadas altitudes, o ar é mais rarefeito, falta oxigênio, até leva um balão, né? Por exemplo, no Peru, na Bolívia, porque são locais muito altos. Mas como é que é feita essa medição? Eles vão lá na montanha e vão com a fita métrica? Não, pessoal. Eles medem sempre em relação ao nível do mar. É como se o nível do mar, o mar mais próximo, fosse o zero, tá? E aí eles medem a distância literalmente em metros ou quilômetros dessa altitude. Quanto maior do nível do mar, maior a distância, menos oxigênio tem, mais a gente passa mal, tá bom? Não tem relação à altura. Quando a gente fala altura, por exemplo, quanto que mede a altura do Heitor? 1,82 m. Em relação a quê? Eu vou no nível do mar e fico em pé? Não, até podia, mas não é em relação ao nível do mar. Em relação a um padrão, ao chão que a gente está. Não importa se esse chão está a 1 km do mar ou se esse chão está a 10 km do mar. É em relação ao chão que a gente pisa. Então altura e altitude é a mesma coisa? Claro que não. Altitude em relação ao nível do mar, tá bom? Que mar? Mar mais perto que tiver. Então, existe um aparelhinho
que poderia medir isso automaticamente, né? Porque imagina, o cara tem que vir medir ali de acordo com o nível do mar. Tem um aparelho que faz automaticamente essa medição. E esse aparelho se chama altímetro. Você sabia dessa? Pois é, todo e qualquer avião tem, ou deveria ter. E quando não tem, é quando tem acidente, tá? Que faz essa medição para o piloto pra perceber onde ele está, no seu tempo, no espaço. Claro, hoje em dia é tudo automatizado e tal, mas o piloto ainda consegue ali mexer no altímetro dele para regular, dependendo de onde ele vai pousar no aeroporto, e ainda tem. Heitor, qual é a maior altitude que temos hoje no Brasil? Não em termos de cidade, mas em termos de localização geográfica, é o Pico da Neblina, que fica no estado do Amazonas, tá? Que tem exatamente 2.995 metros, quase 3 quilômetros. Baseado em tudo isso, a gente pode ir agora para a última parte do nosso mapa, que é o que, Heitor? A questão da escala, a famosa escala. Não é difícil, mas basicamente, pessoal, você tem que entender, sempre vai ter ali duas informações. A medida que eu tenho no meu próprio desenho, no meu próprio mapa que eu vou fazer. E a segunda medida, do objeto real que a gente quer representar, do nosso mapa, da nossa região, do nosso país, enfim. Ou seja, é aquilo que eu estou fazendo e outro é aquilo que eu estou representando. O que significa, por exemplo, 1 por 50, 1 por 250, 1 por 50 milhões? Significa que por cada medida que eu estou fazendo, seja ela qual for, vou ter 50 na vida real. Cada um que eu estou fazendo é 250 da vida real. A cada um que eu estou fazendo, tenho 50 milhões ali da representação do objeto real. Heitor, o que? Depende. E a gente vai falar justamente sobre isso. Calma, mas tem que entender essa lógica. Existem 3, tá? No começo. Depois tem outras 2. Mas tem uma primeira que é a que está mais caindo na sua prova. Escala natural, escala reduzida ou escala ampliada. Escala natural é se eu quero fazer uma cópia de alguma coisa, né? Então, de repente, eu tenho um objeto, eu quero representar este celular aqui que eu tenho. Legal? Bacana. E eu quero representar numa escala, eu vou fazer um mapa dele, eu quero representar numa escala natural. Eu vou fazer literalmente uma cópia do mesmo tamanho dele. Bacana? Significa que eu tenho 1 por 1, ou seja, para cada centímetro que eu desenhar no meu mapa, na minha imagem, no meu desenho, é 1 do meu objeto real, tá? Então, escalar natural é literalmente eu copiar o mesmo tamanho do objeto, tá bom? Por algum motivo, de repente, olha, sabe quando a gente usa isso? Por exemplo, quando a gente quer fazer... representar, por exemplo, um modo de passo a passo, ensinando como é que faz alguma coisa, quando a gente constrói de repente um objeto, né? De repente você quer fazer uma cadeira na sua casa e vem lá as instruções como é que monta. É isso aí, tá bom? Escala natural. Depois, tem a escala reduzida, pessoal. E aqui é onde a sua prova arrepia. Por quê? Porque ela que é usada em mapas, mas você tem que entender que ela não é a única. Heitor, o que é o tamanho real é maior? Como assim? Ué, por exemplo, a cada centímetro que eu vou desenhar do meu mapa, posso representar 3.000 metros ou 3.000 quilômetros, né? No caso, geralmente. Então, cada centímetro que eu desenhar representa 3.000 quilômetros do tamanho real, tá? Então, imagina se você usa escala natural, sei lá, do tamanho do Brasil. Você ia ter literalmente um mapa do tamanho do Brasil. Entendeu? Então, a escala reduzida permite que a gente coloque numa folhinha de caderno e consiga estudar numa escala muito menor. Ainda bem, né? Por isso que é uma escala reduzida. Eu sei que é óbvio, mas eu tenho que explicar. E a escala ampliada? Não tem caído muito, mas no futuro vai cair bastante. Por quê? É quando a gente usa, quando o tamanho real daquele objeto, ele é menor do que a nossa representação. Pô, Heitor, mas por que raio que eu vou desenhar esse negócio? Um microchip, por exemplo. O microchip, pessoal, ele é tão pequenininho que as medidas reais a gente nem consegue ver. Então a gente teria que ver ali com uma lupa, com um zoom muito grande, por isso a escala ampliada. E aí inverte, tá? A cada 1.000 por 1, tá? Em vez de ser 1 por 1.000. Legal? Quando a gente quer ampliar alguma coisa, quando o tamanho real ele é menor. O exemplo clássico é microchip, tá? Então, caso caia, é isso que vai aparecer na sua prova. Mas o principal, óbvio, escala reduzida. Então, se cair na sua prova, qual é o tipo de escala usada nos meus mapas? Escala reduzida, acertou a questão.
Tem uma segunda que pode aparecer. E aqui, pessoal, sabe como que eles vão fazer? Vão colocar uma delas e vai perguntar qual que é. Mas o próprio nome ele já diz. Se tiver desenho ou aparecer escrito, você já vai saber, né? Olha nesse caso, apareceu um desenho e está lá escrito escala gráfica. Ou então vai simplesmente aparecer esse número que eu estou falando para você, 1 por 20 mil, tá bom? Que é como eu expliquei. Tudo que eu expliquei para vocês, no fundo, é uma escala numérica. Por quê? Porque só tem número e é essa a representação que a gente conversou. Então, tudo até agora, escala numérica. Legal? Tranquilo? Sem dificuldades. Agora, pode ter também a escala gráfica. Então, o que é a escala gráfica? Você vê que aqui não está falando que é 1 por 10, mas é. Então, como assim? Se você fosse com uma régua e medisse, esse ponto aqui inicial até esse segundo ponto tinha 1 centímetro. Então, pus o 1 aqui, tá bom? Depois, aqui está falando escala gráfica, mas faz de conta que não está escrito, tá? Cada cor, ele está andando em 10 em 10. Então, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40. Então, cada cor, ele aumenta 10. 10 o quê? Laranjas? Não, 10 quilômetros. Ou seja, eu coloquei o 10. O que significa? Que essa escala gráfica está representando num desenho, graficamente, que a cada 1 centímetro do meu mapa representa 10 quilômetros. Ou seja, se eu transformar isso tudo aqui, essa escala gráfica, numa escala numérica, era isso que eu ia fazer. 1 por 10, tá bom? É assim que a gente faz. Olha só, nós temos em alguns mapas algo chamado legenda. Heitor, sempre vai ter legenda? Preferencialmente. A legenda, pessoal, ela nada mais é do que um elemento que vai tentar explicar o nosso mapa. Tentar nos dar alguns detalhes, algumas informações extras do que eu tenho ali. Por exemplo, vamos supor que, aqui, caso você não saiba, esse aqui é um mapa da cidade de São Paulo, tá bom? E ela aqui está subdividido em bairros. E esses bairros podem ser chamados de bairros do centro, zona norte, sul, zona leste ou zona oeste. E cada mapa tem ali as suas características, tá bom? E aqui, pessoal, o que eles fizeram neste exemplo? Aqui tá tudo isso aqui é a legenda, tá? E aqui representaram cada cor e o seu nome. E a legenda ela vai ter justamente isso, tá? Ou vai ter a cor, ou vai ter o objeto, ou vai ter, sei lá, um aviãozinho, ou vai ter uma plantinha, enfim, o que ele tá querendo representar. Porém, o que você tem que entender? Que isto que ele está desenhando tem que estar representado no mapa. Tem que estar, senão a gente não vai entender nunca. E depois, ao lado tem que estar sempre escrito o que ele é. Então, por exemplo, está aqui a cor azul e do lado está escrito centro. O que eu entendo? Que tudo que está pintado de azul, no caso aqui no meio, chama zona centro. Depois, tudo que está verde, está escrito zona norte, ou seja, tudo que está aqui em verde são os bairros da zona norte. E assim por diante, tá bom? Zona sul, zona leste e zona oeste. Reparou também por que eu trouxe esse mapa, né? Porque as regiões, elas também têm a localização geográfica daquela da Rosa dos Ventos que a gente viu. Então não é à toa que os bairros da zona norte ficam em cima, da zona sul embaixo, do leste é à direita e o oeste à esquerda, tá bom? Com um detalhe, né? Se a gente, por exemplo, tivesse, sei lá, num bairro no centro, onde que o sol ia nascer? À nossa direita, tá bom? E onde ele ia se pôr? Na nossa esquerda. Só para a gente lembrar com relação ao ponto de referência do mapa, tá bom? Além disso, nós temos algumas representações. Heitor, como assim? É como se a gente tivesse, pessoal, um certo padrão em alguns mapas. Esse padrão ele é bem discutível. Vou ser muito sincero para vocês. Mas você tem que entender que existem algumas convenções que a maioria segue, tá? E a sua prova, ela gosta de falar isso. Então, basicamente, você pode ter, por exemplo, se for falar de um mapa com relação às localidades, às regiões. Então, quanto mais habitantes, geralmente por padrão, nós colocamos aqueles que têm mais habitantes em cima, tá? Do que aqueles que têm menos habitantes, que a gente vai colocando na parte de baixo, por exemplo. E geralmente os nomes podem ser maiores, literalmente na sua grafia,
na parte de cima para ficar subentendido do que os de baixo. Além disso, se a gente está falando de alguma coisa relacionada a relevo, a altitude, tá bom? Alguma coisa desse tipo, vamos fazer sempre uma escala. A escala geralmente é também relacionado à questão da diferença de pressão, de altitude, tá bom? Mas também vai ter a representação gráfica. Mas o que você tem que entender? Sempre vai ter uma ordem, não é aleatoriamente. Um aqui é um que tem mais altitude, depois é o que tem menos, depois é o médio. Não, é sempre seguindo o mesmo padrão. Por fim, tem aquelas marcações básicas que a gente pode utilizar no nosso mapa como convenção. Então, de repente, né? A gente está falando de um lago, podemos desenhar um lago. Se tem, de repente, uma ferrovia, geralmente a gente coloca aqui um traço com linhas dessa forma. Então, se você olha isso no mapa, geralmente é uma ferrovia, tá? Se você está falando, por exemplo, de um aeroporto, aí, nossa, como é que eu desenho aqui? Não sei, mas faz de conta que isso aqui é um avião, tá bom? Isso aqui é um avião, tentei, pessoal. Tá? Mas aqui, ó, aeroporto. Geralmente um porto onde sai um navio, no seu mapa pode ter ali um barquinho, tá bom? Usinas, hidrelétrica, térmico-nuclear, geralmente tem raiozinho, cada um com a sua cor correspondente. Hidrelétrica vem de água, então é azul. Termoelétrica é vermelho e assim por diante, tá bom? E aqueles padrões de cidade, que eles podem fazer um símbolo para representar, de repente, o tamanho que cada cidade tem. Geralmente, quando é capital do país, a gente dá um destaque maior. Quando é capital de um estado, um destaque um pouquinho menor. Quando é uma cidade apenas, simplesmente relevante, a gente põe um destaque menor ainda. Então, essas escolhas baseadas aí nestas condições todas, tá bom? Por fim, nós temos aqui também, olha, alguns padrões que a gente pode utilizar. Mas nunca esquece, pessoal, de um detalhe. A gente só coloca as informações mediante a necessidade do nosso mapa. Se não é importante, né? Vamos supor que eu estou falando aqui de um mapa e de repente naquele local não tem nenhum fórum, ou se tem, ele não é relevante para minha informação, porque meu mapa é sobre, sei lá, os rios, entendeu? É importante falar? Não é, pessoal. Tá bom? É importante falar onde ficam todos os banheiros públicos do país no mapa que vai falar sobre altitude. Não, então é sempre de acordo com isso, tá bom? Então aqui, pessoal, tem mais alguns padrões que geralmente o pessoal pode ou não utilizar, tá? Rosa dos Ventos a gente conversou, mas geralmente compras tem um carrinho de supermercado, um hotel tem sempre um H com uma casinha, tá? Locais relevantes para aquela região tem uma estrela em destaque. Quando a gente busca uma informação, principalmente turística, né? Tem um i de informação, tá? Lanchonete vai ter comida, piscina vai ter um homenzinho nadando, restaurante são sempre talheres, tá? Banheiro tem sempre lá um homem, uma mulher, telefone tem um telefone, alguns agora até parecem o símbolo de um celular, né? Antigamente, na minha época, era até aqueles telefones assim, né? Que ficavam, mas hoje já não aparece porque o pessoal já não entende, tá? E aqui ônibus, táxi ou Uber, trem, aeroporto ou avião, porto, como a gente já conversou, zonas industriais, museu, igreja. Então, todos esses padrões aqui podem surgir e aí são autoexplicativos, tá? Mas aqui está um ponto de referência se você tem alguma dúvida em relação a eles. Aqui, pessoal, é um exemplo de mapa, só para você compreender com tudo aquilo que a gente já falou. Então, o mapa, geralmente, ele vai ter como representação lá no meio, em cima, nosso título, que ele vai sempre explicar sobre aquilo que o mapa vai falar, nesse caso, mulheres da população economicamente ativas do ano 2014. Legal, é o título, ele explica aquilo que o mapa vai ser. Então, o que ele está falando das mulheres no Brasil, ele precisa ter um mapa do Brasil, certo? Vai ter como orientação a nossa escala norte, sul, leste, oeste, sempre com a rosa dos ventos, no sentido que o mapa tem que ser, e depois a escala. O que significa isso? Que para cada parte dessa do nosso mapa corresponde a 600 quilômetros. Então, se a gente, digamos assim, andasse com essa escala e fizesse mais ou menos uma medição, você vai ver que de uma ponta a outra, da esquerda para a direita do Rio Grande do Sul, é mais ou menos aqui uns 500 quilômetros, a gente seguindo aqui um padrão, tá bom? Só para você ter uma referência. E depois, olha aqui a nossa escala, tá vendo? A nossa legenda, a legenda ela vai mostrar sempre, de acordo com a cor,
qual é a porcentagem de mulheres economicamente ativas, tá? E aí cada cor. Então, tudo que está em rosa, rosa, vermelho, choque, é que tem mais mulheres economicamente ativas. São as regiões aqui de baixo. Depois, uma cor mais clara, tem outros estados. Muito mais clara, tem aqui. E menos ainda clara, tem aqui. Tá bom? Então, cada estado foi pintado de acordo com a porcentagem que ela tem. Ou seja, resumindo, isso aqui tudo é a legenda que vai explicar o nosso mapa. Aqui é o nosso título que vai explicar sobre aquilo que o mapa vai falar. Rosa dos ventos, a nossa orientação, e a escala, nesse caso, que está sendo feita aqui, tá bom? Que cada parte representa 595 quilômetros nesse caso, tá? Então, basicamente, isso tudo é importante para a gente compreender o nosso cartografia. Pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula, hein? Não esqueça de dar o like, inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho para receber os próximos vídeos. Caso queira, torne-se membro do canal, nos ajude a crescer cada vez mais. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.